Existe um paradoxo no coração de todas as grandes civilizações do deserto. Como você constrói uma cidade permanente em um lugar onde a água não existe? A resposta óbvia é: você não constrói, você segue a água. Mas esta civilização fez o oposto. Ela ficou e fez a água vir até ela. No sudoeste da Arábia, entre o segundo e o sétimo século, existiu o reino de Sabá, um reino que controlava as rotas de incenso mais valiosas do mundo antigo. Mas sua verdadeira riqueza não estava no incenso, estava na água. Mais especificamente, estava em sua capacidade de capturar, armazenar e distribuir água de chuva que caía apenas 2 semanas por ano. 2 semanas. E eles faziam isso sustentar uma população de 50.000 pessoas por 12 meses. O centro desse sistema era a grande represa de Ma'rib, construída por volta de 700 a.C., com altura de 16 metros e capacidade para armazenar 30 milhões de metros cúbicos de água. Para ter uma referência, isso é maior do que várias represas construídas na Europa no século XX. Mas a represa não era apenas o começo. O que a tornava extraordinária era o que vinha depois dela, um sistema de canais secundários que distribuía a água por gravidade para campos a 40 quilômetros de distância, com declividade controlada de 0,1% ao longo de todo o percurso. 0,1% por 40 quilômetros, em terreno irregular. Para manter essa precisão, você precisa de topografia detalhada e cálculo hidráulico avançado, ferramentas que os engenheiros romanos, considerados os maiores construtores da antiguidade, ainda estavam desenvolvendo séculos depois. Mas Sabá não era a única. A 3.000 quilômetros de distância, no sul da Pérsia, outra civilização resolvia o mesmo problema. Os persas chamavam de Qanat, canais subterrâneos que transportavam água de aquíferos nas montanhas até as planícies áridas. Alguns com mais de 70 quilômetros de extensão, todos escavados à mão, na escuridão completa. Para escavar um túnel reto por 70 quilômetros sob o solo, você precisa de triangulação precisa. Você precisa calcular a declividade exata antes de começar a escavar, porque corrigir depois é impossível. E você precisa coordenar equipes trabalhando em poços verticais separados para que os túneis se encontrem. No Irã, existem hoje mais de 30.000 qanats ainda em funcionamento, alguns com 2.500 anos. 2.500 anos de operação contínua, sem manutenção industrial. Mas o caso mais desconcertante de todos não está nem na Arábia, nem na Pérsia. Está na Jordânia, em uma cidade esculpida inteiramente na rocha, chamada Petra. Petra ficava no meio do deserto, sem rio, sem lago, sem aquífero superficial, e mesmo assim sustentou uma população de 20.000 pessoas durante 5 séculos. Os nabateus, povo que construiu Petra, desenvolveram um sistema hídrico de uma sofisticação sem paralelo. 200 quilômetros de tubulações de cerâmica escondidas dentro das paredes da cidade de rocha, com válvulas de pedra que controlavam a pressão do fluxo em cada seção do sistema. Válvulas em pedra no século II a.C. Mas o elemento mais impressionante do sistema nabateu não era a distribuição, era a captação. Eles esculpiram a superfície das montanhas ao redor de Petra como funcionar em telhados coletores. Cada superfície rochosa inclinada foi modificada para direcionar a água para cisternas específicas, com cálculos de área de captação e volume de armazenamento que equilibravam consumo e reserva. Os arqueólogos identificaram mais de 200 cisternas distribuídas estrategicamente pela cidade e arredores, cada uma dimensionada para atender um setor específico da população em caso de falha de outra cisterna. Redundância, um princípio de engenharia que consideramos moderno, aplicado 2.000 anos atrás no deserto.
O que todas essas civilizações tinham em comum não era apenas a técnica, era a filosofia por trás dela. Elas não lutavam contra o deserto, elas o entendiam e construíam com ele, não apesar dele. Quando a grande represa de Maribe colapsou no ano 572, não foi por falha de engenharia. Foi porque a civilização que a mantinha havia se fragmentado e ninguém mais sabia como cuidar dela. O conhecimento não estava nos livros, estava nas pessoas, e quando as pessoas foram embora, a água secou. Hoje, engenheiros de recursos hídricos estudam esses sistemas como modelos para regiões áridas modernas, não como curiosidade histórica, como solução prática para o problema mais urgente do século XXI. Porque o problema que eles resolveram, fazer água resistir suficiente onde ela não existe, ainda não foi resolvido. E a resposta pode estar enterrada nos canais de pedra que construíram 2000 anos atrás. A civilização que dominou o deserto não deixou exércitos nem impérios, deixou canais. E os canais estão lá, ainda funcionam, ainda carregam água.